Olá, boa noite, tudo bem? Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Estamos nos preparando aqui para iniciar a nossa live. Vai começar daqui um pouquinho. A gente está aguardando a nossa convidada especial da noite, que é a doutora Thalita Galassi, que vai estar conversando com a gente dentro de alguns instantes. Vou aguardar um pouquinho. Tá tudo certo? Se alguém puder me dizer se o áudio tá legal, se você consegue me ouvir. Bacana, pessoal. Obrigada ali. Já vi que tá ok. Então vamos agora aguardar aqui a doutora. Em seguidinho a gente já vai chamar ela. Então, ok. Vamos dar início então à nossa chamada, à nossa convidada. Compartilhando aqui a minha tela com a doutora. Em seguidinho ela já vai nos chamar e a gente vai começar. Oi, doutora, tudo bem? Boa noite, Thaís. Tudo bem e você? Boa noite, tudo ótimo. Essa noite fria aqui no sul, Tá frio aí? Aqui tá um muito pouquinho. frio. Aqui tá super frio. É mesmo? Doutora, é um prazer estar contigo nas nossas casas, né? Diferente um pouco. Pois é. Hoje a gente não está junta, não está no congresso, Pois mas é. acredito que a sensação é a mesma, é como se a gente estivesse conversando, batendo um papo. E a proposta, então, do nosso trabalho essa noite é a gente conversar um pouquinho, Uhum. entender um pouco desse momento, falar sobre a biossegurança em ortodontia e poder ouvir, então, né, essa pessoa tão maravilhosa que tu és, que está sempre aí acompanhando a gente, interagindo. E a gente gostaria, então, de... Não tinha outra pessoa para a gente abrir Ah, essa sessão de lives que não fosse contigo. É um prazer estar aqui conversando com você. obrigada, Thaís. É um prazer é meu. Eu gosto muito da Ortomundi, eu sempre falei isso, eu tenho uma afinidade muito grande com vocês, não só pelas pessoas que vocês são, mas pela proposta que vocês têm mercadológica para os dentistas. Então, eu sou fã mesmo. Então, é um prazer. É uma conversa que a gente já combinava há um tempo, né? Para a gente fazer Verdade. essa live. E deu certo agora, deu certo. Estou muito feliz de Ah, estar aqui. Obrigada. que maravilha. Então vamos lá, vamos começar, Sim. que eu acredito que o pessoal aí que estão nos acompanhando estão ansiosos para entender um pouco mais, né, sobre as questões de biossegurança. Então a gente pode iniciar nossa conversa, doutora, falando, né, sobre qual a diferença entre os processos de biossegurança realizados antes e depois da pandemia. Porque todo mundo fala em biossegurança, nessas questões, mas a gente entende que já existia isso antes, né? E que Sim, foram um exato. pouco modificados, né, por conta da Joia. pandemia. Primeiro eu quero falar um oi pro pessoal que está entrando aí. Pessoal, oi, boa noite para todo mundo que eu não falei. Podem interagir com a gente, tá? Vou conversando com a Thaís, mas a gente está aqui, a gente quer ouvir vocês também. Bom, Thaís, sobre esse item, né, que você está falando, eu vou falar assim, na verdade, nesse cenário atual, são 4 itens, eu jogo como 4 pilares fundamentais para nossa rotina ortodôntica. São eles: educação continuada, gestão e marketing, a digitalização na ortodontia e a biossegurança. O foco hoje é falar da biossegurança, né? Que a gente vai falar hoje. Uhum. Mas, à medida da nossa live, eu vou trazer esses ganchos da importância de se trazer, de se mudar algumas coisas na sua rotina, que na verdade eu vejo que o Covid ele acelerou mudanças que eram necessárias, né? Então, para responder a pergunta primeira sobre isso, é como você falou, a biossegurança já é algo que a gente deve levar muito a sério, né, na nossa rotina clínica. Quem Com me certeza. acompanha há um tempo aí, conhece, eu falo que, como eu estou muito tempo online, as pessoas conhecem mesmo você, né?
Então, veem como eu tenho cuidado com a biossegurança, com os cuidados ali. A cada paciente eu sempre troquei tudo, sempre. Meu consultório é todo branco, eu evito sempre colocar muita coisa, porque não é o ideal, né? Então, eu sempre tive muito cuidado com isso. Então, já era pesado. Se a gente tá todo mundo lendo bastante sobre isso, vê que algumas coisas já eram para a gente colocar já na nossa prática. Só que com medo do Covid, eu acho que as pessoas se adaptaram, se adequaram realmente agora forçadamente ao que às vezes passava uma coisa a outra. E a ortodontia eu vejo uma das áreas que mais peca nesse sentido, porque o nosso trabalho é um pouco menos invasivo, digamos assim, do que outras áreas da odontologia, né? E o que mudou? Mesmo sabendo que a gente já tinha um padrão de biossegurança, algumas coisas mudaram sim, né? Então, hoje em dia, a gente tem que seguir um protocolo de atendimento, tanto no telefone, então você vai confirmar o seu paciente antes, passando um questionário para saber da saúde dele. Você vai orientar que algumas mudanças aconteceram na sua clínica, para ele não se assustar, né? Porque mudaram muitas coisas. Você vai orientá-lo a sair de máscara do seu consultório, da sua casa, evitar acompanhante. A gente vai ter que adequar o nosso consultório, os ambientes, recepção, lavabo, atendimento mesmo, zona de atendimento. Você vai ter que preparar o seu staff, seus funcionários, auxiliares, técnicos, né? Todo mundo tem que ser preparado para essa nova fase que nós estamos. Enfim, algumas coisas mudaram. O nosso EPI mudou, então a gente está usando muito mais coisas, trocando com muito mais frequência. Então, realmente o impacto foi grande demais, mas na verdade não foi só na ortodontia e nem na odontologia, foi no mundo, né? E aí não tem Verdade. como a gente se adequar, sair desse contexto. Mudaram-se muitas coisas mesmo. E basicamente acho que esse é um cenário, passando assim bem por cima, que foram essas coisas que principalmente mudaram. Nós temos que atender menos pacientes, né? Porque tem que ter um distanciamento, não pode ter aglomeração nas consultas. E mais espaçado. Então, também tem essa questão. Já na ortodontia, eu já vejo como grande vantagem, porque são consultas já mais espaçadas, mais rápidas, menos aerosol. Então, eu vejo a ortodontia neste cenário tão ruim, como comparado às outras áreas da odontologia, como algumas grandes vantagens para a gente. Ah, bacana. São muitas coisas, né? Tu falaste da questão dos EPIs, das roupas, né? A gente vê nas redes sociais, né, os profissionais postando fotos, eu digo, parecem uns astronautas, né? Mas na verdade Sim, são EPIs super necessários, essenciais. sim. Mas eu acho que tem os dois lados. Eu queria entender como tu pensas isso. Será que não Sim. acaba assustando um pouco o paciente? Joia. Aquelas selfies assim dos profissionais Uhum. super paramentados, né? Porque eles devem pensar, nossa, mas a gente não vai assim para uma consulta, Pois né? é. Esse ponto é muito legal, porque, assim, pra gente que usa também é assustador, Thaís. Você começa a Sério? ver aquela coisa, aquele por cima, assim, ele é enorme, fica largo, fica quente, e um monte de coisa em cima. A máscara, o respirador, ele machuca um pouco. Então, pra gente, quem tá usando aí vai se identificar com o que eu tô falando. Realmente, pra gente também é uma situação, né, um pouco desconfortável, digamos assim. O que é legal falar sobre isso? Primeiro, que a gente tem visto muita gente falar de biossegurança nas redes sociais e postar fotos, como você falou, mas você tem que levar tudo à risca, porque às vezes não adianta você só usar um face shield com uma sandália, né? Você tem que ter todo aquele arsenal de preparação, de cuidado do seu dia a dia ali para que dê tudo certo na biossegurança. E em relação a esse impacto que a gente está vendo das fotografias nas redes sociais, para o paciente não se sentir impactado, eu acho que é legal avisar isso no telefone. Eu estou Ah, recomendando isso. legal. Então, assim, olha, a nossa paramentação mudou um pouco. Então, a recepção está de máscara, né? Todo mundo está de máscara, Sim. mas o doutor também, né? Então, assim, para eles já não se assustarem com tudo isso. Porque, assim, dá a impressão de que você não quer contrair algo que ele possa te passar, É não verdade. é? Eu Porque também. tá todo mundo tá assim, com medo de que tá com Covid e quer passar a consciência. Então a gente tem que preparar o paciente, tem que conscientizá-lo que aquela medida ali de segurança é para você e para ele, né? E para o staff. Então, e como nossa profissão a gente é muito próximo do paciente, a gente atende muito perto, não tem jeito.
Então, a gente tem que avisá-lo antes de todas essas medidas, que aí eu acho que aí eles se adequam, eles entendem. Enfim, olha, eu tô tendo, assim, pela minha experiência, uma colaboração muito legal dos pacientes. Tá todo mundo consciente, né, Thaís? Eu acho que nossa geração Sim, nunca com certeza. passou por algo parecido. Então, tá todo mundo muito consciente nisso, sabe? Então, não vejo grandes problemas em relação a isso. Assusta porque é novo, mas eu acho que a partir de agora vai ser assim. E eu tive a oportunidade de ir em 2018 ou 2017 para a Alemanha, até onde eu encontrei a Cíntia lá. Uhum. E lá a gente já via face shield, já via tudo isso. Já lá nos Estados Unidos, inclusive, eles já usam essa viseira, né? Então não Uhum. é algo que é fora do comum, já existia, só que aqui a gente não instituía isso como algo padrão. Então eu acho que foi isso. Como eu falei, o Covid acabou acelerando situações que, se você for parar para pensar, tem outros vírus que a gente já convive, né? Hepatite, outros vírus que também são Sim. altamente infecciosos. Então, o Face Shield ele é uma proteção que já deveria existir há muito tempo. Então, por exemplo, eu não vejo, são mudanças de padrões, que aí a gente acaba trazendo realmente um baque inicial, mas você vê depois, se acostuma, né? Não tem outro jeito, é acostumar. E assim, o que eu recomendo, pessoal, é que vocês, quando a gente for estudar sobre isso, que você faça à risca mesmo. Não adianta só usar o Face Shield, a gente tem que estudar, tem que ir atrás. E hoje em dia tem muita informação aí disponível para todo mundo. É, bacana. Achei super interessante esse ponto até do sapato, né? Que tu colocaste. A gente Sim, sempre... É verdade, porque é, é são detalhes, mas nesse caso tudo importa, né? E não só tudo nessa importa. situação, mas em todos os momentos, né? Uhum, exato. E eu fico pensando nisso, né? Com relação a essas questões. Teve algum impacto que tu consideras, assim, grande, né? Na questão econômica dos custos do consultório? Pela paramentação, por todos esses EPIs, né, Sim, que antes não estavam à risca, né, como tu colocaste, sim, já existia, mas não usava. Agora tem que usar, né? tem que E usar. a troca É, também é constante, né? sim, com certeza. Como eu falei lá no começo, são 4 pilares. Inclusive, eu dei uma palestra no começo de março com a Colgate e falei sobre as mudanças que foram necessárias na nossa era atual. E não é só a biossegurança. Então, entra nesse gancho a questão da gestão, Thaís. Eu acho que, assim, Legal. a gente você saber quanto é a sua hora clínica, isso facilita muitas coisas, porque você vai adequar aquela paramentação nova e você vai saber o quanto aumentou da sua hora clínica, por exemplo. E aí você vai ter um real impacto de quanto você vai conseguir administrar isso no seu financeiro, na sua receita do consultório. Então, eu acho que nós, dentistas, eu falo por mim também, nós não fomos preparados desde a faculdade para gerir um negócio. A gente foi preparado para ser dentista. Então, quando a gente percebe o impacto da necessidade de você se ver como um empreendedor, como um gestor, as coisas mudam. Então, você não vê como um custo, você vê como uma coisa assim muito grande. Você vai falar, nossa, isso aqui vai dissolver aqui nesse valor do meu paciente, então vai se adequar. É uma coisa que a gente tem que mudar o nosso mindset, a gente tem que mudar a nossa dinâmica de pensar, porque realmente vai mudar, vai ficar mais caro. Então, por exemplo, tem algumas questões que eu acho que os ortodontistas vão ter que repensar, de não dar para atender, vai ter que aumentar, vai ter que valorizar o seu trabalho. Aí entra o gancho da educação continuada, você tem que ser um dentista, um ortodontista diferenciado, você tem que oferecer qualidade para o seu paciente, sair da mesmice. Porque hoje em dia eu acho que um consultório não vai suportar uma mesmice, você tem que estudar, você tem que investir na sua educação e na gestão. Eu acho que isso é muito importante, porque vai mudar. E, inclusive, no começo da quarentena, a gente fez umas lives, eu fiz umas lives, convidei alguns colegas, e uma delas a gente falou de gestão. Né? Foi muito legal, tá até no meu YouTube, pessoal, quem quiser assistir, foi com o Ah, Dr. legal. Bruno. E ele falou um pouco sobre isso, que agora a hora clínica, o custo clínico vai ficar um pouco mais caro. E associado a isso, a gente está com um problema de falta de EPI, né, Thaís? A gente não está encontrando Sim. muito EPI. E Então, caro. e caro, e caro. Então, assim, eu acho que quem sair aí entender essa situação e conseguir trazer uma facilidade para nossa rotina, acho que vai ser muito positivo, porque
para a gente conseguir realmente colocar isso em prática, trocar cada paciente, tem que diminuir o custo, não tem jeito. Mas, de qualquer forma, a nossa hora clínica vai aumentar, está aumentando mesmo. Então, vai ter que ser repensado muita coisa. Na verdade, catalisar algo que você já deveria fazer, já deveria estar preparando aí para a sua rotina. Isso é muito importante. Ah, que legal. E uma outra pergunta que eu gostaria de entender, né? Tu falou um pouquinho da questão ali de manter os teus pacientes, manter os atendimentos, fazer esse contato, explicar para o paciente um pouco dessas mudanças, né? Que acredito que tem tudo a ver com gestão já desde esse atendimento, né? Eu queria entender como que tu tens feito para manter a relação com os teus pacientes, se tu estás fazendo a teleconsulta, que a gente vê muita gente falando sobre isso, né? Se tem teleatendimento. O que tu tá fazendo nesse momento, doutora? Adorei essa pergunta também, porque é uma preocupação constante, né? A gente ficou frente a uma pandemia, no começo dela todo mundo tem que ficar em casa, e aí a realidade é que a gente tem que voltar a trabalhar. E o desespero, como que faz com os pacientes? Aí entra, vou falar um pouco da minha experiência, tá, pessoal? E da necessidade, eu falo como professora também, mas na necessidade de você estudar e você investir no seu conhecimento. Por exemplo, eu já trabalho na minha rotina clínica com sistemas que me propiciem, Thaís, a ver menos meu paciente. Já é uma rotina minha. Eu trabalho com alinhadores, por exemplo. Os alinhadores, a gente faz um planejamento antes e a gente vai trazer uma sequência, lógico, teoricamente falando, né? De alinhadores e ele vai trocar esses alinhadores e vai sendo corrigido, trabalhado ali a oclusão. Então, nesse cenário de pandemia, ao invés de eu dar 2 pares, eu estou dando um pouco mais. Então, eu não preciso vê-lo mais com mais frequência. Eu vejo menos, só que eu estou tranquila porque o tratamento dele está ali sendo direcionado, está sendo feito, ele no conforto da sua casa, sabe? Então, esse cenário, os alinhadores é algo que já faz parte da rotina clínica. Quem usa também tem essa situação de mais tranquilidade. Segundo item, que eu vejo assim, que eu também já faz parte do meu dia a dia, sistemas autoligados, né? Aparelhos fixos autoligados. Eles trazem para a gente muitas vantagens, e uma delas é a menor frequência de visita do paciente no nosso consultório. Eu troco menos arcos, eu vejo menos meu paciente, eu otimizo mais meu tratamento, sabe? Então, não é que o tratamento é mais rápido, mas eu tenho menor tempo de cadeira, sabe? Então, quando você usa o sistema autoligado, por exemplo, você não precisa ver o seu paciente todo mês, você vê a cada 8, 12 semanas. E eles já estão condicionados a isso. Então, é outro fator muito positivo. Outra questão, utilizar sistemas que propiciem menor tempo de cadeira. Tanto sistemas como materiais que facilitam o seu dia a dia. Então, você precisa já sair desse padrão normal e trabalhar com esses sistemas novos, mais modernização do seu dia a dia, dos seus atendimentos, para você ter mais tranquilidade. E eu não falo só como dentista no meu consultório. Sou professora, então eu também e pesquisadora. Então, eu tenho os meus pacientes, tenho os pacientes dos meus alunos, né, que são orientados por mim, e tem os pacientes da USP. Então, eu tenho 3 nichos de pacientes que eu tenho que cuidar. Então, assim, no meu consultório, eu vejo meus pacientes, eu estou atualmente atendendo somente os ativos, todos os tratamentos iniciais de clínico geral, não estou fazendo. E não estou usando o mínimo possível de aerosol, então eu só estou fazendo mesmo uma rotina clínica, então por isso a vantagem da ortodontia já nesse cenário. E então eu estou cuidando dessa forma. Eu já não via muito assim todos os meses, eu já tinha esse hábito, então eu estou conseguindo administrar muito bem. O consultório está fechado, eu vou poucos dias para atender esses pacientes. No curso, por exemplo, os nossos pacientes de curso, o que a gente orientou? Os alunos pedirem fotografia dos casos, né? Para a gente acompanhar os professores, orientar de longe, para ver o que a gente pode fazer, reforçar em toda a tríade dos 3 nichos de pacientes que eu estou fazendo, reforçar a higienização, o cuidado, a alimentação para evitar quebras, para evitar problemas, emergências. Então, a gente está orientando isso. Eles, por exemplo, estão... se acontece algum problema, alguma coisa assim de ordem muito grande, aí os pacientes do curso estão sendo orientados a serem atendidos pelos alunos, mas a gente está monitorando tudo isso, tá? E eles estão colaborando muito. Então, assim, eu vejo nesse cenário muita colaboração.
Aí entra, então, os meus pacientes da USP de pesquisa, que eles são pacientes que eu já uso sistemas autoligados, inclusive, parecido com aquele lado nosso da Ortomundi. E a gente, eles eu não estou vendo, né? Tá tudo suspenso na USP e não tem nem previsão de retorno ainda. A educação não tem aqui em São Paulo, né? Então tá bem complicado, né? A gente tem aí um plano de flexibilização, mas por enquanto não tem nem previsão. Então, o que a gente está fazendo, eu particularmente com os meus pacientes da pesquisa? Sempre estou em contato, eu mesma ligo, eu quero falar com eles. Às vezes eu peço para a mãe passar para a criança, para o adolescente que é meu paciente, para ele se sentir tranquilo, ó, tô Que aqui, legal. né? Eu tô aqui, como você está? E tá todo mundo, como tá todo mundo no mesmo barco, assim, no mesmo cenário, eles estão colaborando muito, assim. Então, graças a Deus, não tô tendo problema com sair de casa, de não ir ao dentista, sabe? Então eu tenho esses três cenários que pode trazer até ajudar quem às vezes tem um professor aí que também passa por isso, ou um aluno, ou até o ortodontista mesmo clínico. Então a gente tem esses três cenários, então no geral eles estão colaborando bastante com todos os sentidos e isso é muito bom, sabe? Muito bom. Os pais, os pacientes. E a preocupação, ela vai além da biossegurança, Sim, né, doutora? exato. Porque tudo isso que tu estás falando para a gente vai além da questão de biossegurança, é um cuidado com o paciente. E tem tudo a ver com a outra pergunta que eu ia te fazer, que é essa também, que quais são os desafios, né, dos profissionais, dos ortos, além da biossegurança? Quais são os desafios, né? Porque a biossegurança é uma questão importante, mas Uhum. daqui para frente ela é uma realidade, né? E Exato. depois disso, o que mais, Uhum. né? Isso mesmo. Eu acho que entra bem naqueles 4 itens que eu falei no início. Quais são as preocupações? Na verdade, como estamos todos numa situação muito complicada, né? Isso envolve não só a sua profissão, né? Você tem cuidado com seus pais, às vezes são idosos, seus avós, enfim, é uma situação. Você está em casa com a sua família toda, né? Então é uma situação de ordem, acho que pega todos os nichos, emocional, enfim, social. Então, a gente tem uma preocupação muito além da biossegurança. Então, o seu cuidado, eu acho que eu posso falar por mim, né? Quais são os desafios que a gente está enfrentando em relação a isso? Esse cuidado com o paciente, de você não querer, de você não perder o seu paciente, de ele estar ali, de ele ter seu emprego para conseguir também continuar no tratamento. Então, assim, você vai ter que trabalhar de maneiras assim mais próximas. Eu acho que nesse momento o afeto entre as pessoas, né? Acho que é muito importante, a gente tem que se entender, a gente tem que se ajudar, porque é muito além de biossegurança, a preocupação, é isso que você falou mesmo. Então, é um cuidado humano, sabe, Thaís? Eu vejo isso. A gente tem que ser humano nesse momento, um ajudar o outro, independente se é paciente, se é staff, se é, enfim, ajudar todo mundo. Eu acho que o que eu posso, estou fazendo. Então, a gente, por exemplo, eu não gosto de falar muito isso, mas a gente está trabalhando com uma ação social. Ajudamos bastante ONGs nesse momento, distribuindo enxaguantes bucais para situações assim, paupérrimas, situações bem delicadas com a Colgate, a gente está fazendo isso. Podendo ajudar, enfim, dentro de casa, fora de casa, qualquer lugar, você tem que pensar muito além, porque a gente não sabe, né, a realidade. Então, é uma situação muito delicada psicológica, emocional, social, em todos os sentidos. Então, tá todo mundo muito fragilizado, eu acho, nesse momento, né, Thaís? Não é além da biossegurança. Então, a minha resposta para essa pergunta é a humanização, que já deveria existir, mas agora, como eu falei, o Covid catalisou, acelerou algo que estava faltando às vezes. E eu falo por mim e por todos, né? Então, a gente tem que ser mais humano. Ai, muito verdade. Nossa, doutora, vi vários ali, grande verdade, vi vários comentários ali, tentando organizar ali os comentários. Mas realmente, sim, eu acho que ser humano nesse momento é a palavra do momento, né? Porque a gente precisa voltar para si para tentar ajudar o outro, né? Em todos os pontos. Bacanas as ações que tu colocas, a Ortomundi também tem muitas ações, né? Depois a gente pode comentar um pouquinho, tem muita história para muitas lives aí, né? Mas entendo sim, é super importante, a gente tem que apoiar, né? Eu acho que nós somos, além de CNPJs, nós somos pessoas, grandes pessoas, né? Grandes seres humanos que têm em todas essas ações envolvidas. E entrando nesse gancho, eu queria aproveitar também para te perguntar
O que as empresas, que as empresas podem ajudar hoje os ortodontistas, principalmente nós, né, nós dentais e toda essa cadeia, porque a gente entende que é um business, que é um negócio e que também vocês estão precisando cada vez mais das empresas. O que a gente pode fazer como empresa para facilitar o dia a dia dos profissionais nesse momento? Essa pergunta foi muito boa, porque eu acho que nesse momento a gente está sentindo falta de materiais. Você vai na dental, não tem, né? Mas assim, a dental hoje, Thaís, eu vejo como muito além de venda de material. Quando eu me formei na minha época, a gente, nem faz tanto tempo, eu me formei em 2007. A gente tinha, era física dental, hoje em dia é online. E a dental ela é muito além de uma dental, ela tem um poder de opinião para o ortodontista, né? E a Ortomundi é legal porque ela é bem específica para a gente, entende a rotina clínica. Então, o que eu vejo como importante para uma empresa dessa magnitude com a gente? Primeiro, essa questão de mensagens positivas. Estamos aqui, eu acho que isso é legal, essa parte de comunicação humana. Segundo, é poder propiciar itens, como eu vejo que vocês estão fazendo também, que possam facilitar nosso dia a dia. Por exemplo, uma coisa que vocês lançaram há pouco, trouxeram para o Brasil, foram os lenços, né? Aqueles lenços de biossegurança. São muito práticos, então a gente precisa disso, de inovações que vão facilitar nosso tempo clínico, que com o lenço eu posso limpar tudo, me ajudar ali, facilitar o meu dia a dia. Disponibilizar EPIs, tá? Algo que eu acho que é bem legal para esse momento é o uso de pijamas cirúrgicos. Eu até, inclusive, tenho um post para fazer com a doutora Sherry que a gente eles mandaram para mim. E pijamas cirúrgicos é um cenário perfeito para isso, porque me propicia mais tranquilidade de ficar trocando toda a paramentação por cima, né? Então, eu acho que propiciar inovações ou trazer para a gente essas situações que vão facilitar no nosso material, no nosso equipamento de proteção, para o nosso paciente, para o nosso dia a dia. Facilitar chegar esses EPIs, porque estão muito difíceis mesmo, estão escassos. Algo que eu acho legal também da parte das dentais é trazer um pouco dessa parte, até pensar além do ambiente clínico, mas pensar na parte de papelaria, por exemplo, poder trazer esse gancho também dentro do consultório odontológico, além do atendimento, trazer mais materiais, mais possibilidades. Virtual, que é uma coisa que já existe, né? Eu acho que atualmente, de uns anos para cá, já a maioria dos dentistas já fazem todas as suas compras online, então não preciso ir até uma loja física, mas isso já existe. E algo que eu acho crucial é a questão de vocês trazerem para a gente informação de qualidade. Então, por exemplo, lives, né? Trazer posts, compartilhar situações que possam ajudar o dentista. E nesse gancho, né, falar um pouco do nosso e-book, né? Que eu fiquei muito, muito feliz. Pessoal, é um e-book que a gente, não sei se minhas alunas estão aí. A gente aqui, né, nesse momento de pandemia. Aqui, deixa eu ver, umas perguntinhas aqui Se já. estiverem por aí, gente, fala um oi. Esse é um projeto da especialização que eu fiz com os meus alunos. Elas deram um show, a gente dividiu em 5 capítulos. E esse projeto é um e-book, pessoal, de biossegurança em ortodontia, uma revisão de literatura com as atualidades mais importantes. E quando eu levei esse projeto para a Ortomundi, né, vocês acataram de primeira, a gente ficou muito feliz. Quando a gente está em processo de finalização, né, Thaís? Para disponibilizar para todo mundo. No forninho, ele está no forninho, assim. E foi um projeto que a gente fez com as minhas alunas, né? Elas são autoras também. E a gente dividiu em 5 capítulos, pessoal. Então, tem o capítulo primeiro, que é a pré-consulta, o que eu vou mudar a partir de agora. Aí depois, esse foi feito pela Camila e pela Fabiana, não sei se elas estão aí. Aí, o segundo capítulo foi feito, a gente falou de paramentação, quais são, como colocar e como retirar. Foi feito pela Vanessa e pela Aline. Aí, o terceiro capítulo, a gente falou de atendimento ao paciente. Foi feito pela Malu e pela Luana. E aí a gente vai falar bastante de ortodontia nesse capítulo, né? Itens, materiais que podem facilitar o seu dia a dia, a biossegurança. Tá muito bem escrito esse trabalho, é um projeto muito especial para todas nós. Aí depois tem
descarte e esterilização, como descartar corretamente, como esterilizar, o que eu posso esterilizar quimicamente ou tem que ir para autoclave, com a Cibele, com a Isadora. E depois a gente termina com limpeza e desinfecção, que assim, para tirar todas as dúvidas, parar de jogar alquinho em tudo, foi feito pela Lígia e pela Paola. Elas estão aí. Então, tá muito lindo. Foi um trabalho feito em conjunto, né? E quando a gente recebeu a aprovação do e-book, tá maravilhoso. Todo mundo amou. Então, assim, legal, né? Então, esse projeto, eu acho que é uma das coisas que eu fico muito feliz. Eu vejo como uma visão de uma dental, de uma não dental apenas, mas que possa, né, um fornecedor do ortodontista investir nessas situações de poder ajudar o outro. E esse e-book, gente, vai ser totalmente gratuito, né, né, Thaís? A Ortomundi é um apoio nosso e vai ser, então, disponibilizado para todo mundo que quiser aí. E está no forno. Então, essa é uma das estratégias que eu achei muito boa. Eu fiquei muito feliz de vocês acatarem. E eu acho que nesse momento é isso. É trazer educação continuada, é trazer informação, facilitar materiais para a gente conseguir comprar, facilitar frete para chegar logo para a gente, para atender nosso paciente com qualidade. Eu acho que a gente sai dessa, quando a gente sai dessa, fala, poxa, você está ali aflito, você vê uma mensagem ou uma informação legal de uma fornecedora de uma empresa que faz parte do nosso dia a dia, fala, poxa vida, que legal. Facilitar o pagamento, eu acho que também é importante, né? São situações que eu me senti acolhido, sabe? Igual aquelas propagandas que a gente está vendo na televisão de banco, né? Aquelas propagandas maravilhosas. É isso que a gente precisa, Thaís. Acho que a gente precisa se sentir acolhido. Os clientes fiéis, né? Nesse momento que todo mundo precisa. Então, eu acho que esse é o caminho. Então, vocês estão de parabéns. Eu fico muito feliz por esse projeto junto. A gente tem vários outros, né? Sim. Inclusive, estão no forno também. Mas eu acho que é esse o caminho mesmo. E elas estão aqui, ó, todas aqui. Não tem várias. Tem pergunta ali também, doutora. Já vou fazer a pergunta. Joia. Primeiro, eu queria falar um pouquinho aqui do e-book, dizer que é um prazer para a gente apoiar esse projeto de vocês, de todas as alunas. Agora eu não consigo ler o nome de todas ali, né? Mas eu li o e-book de vocês, lógico, né, para poder trabalhar ali no desenvolvimento. E a linguagem é fantástica. Eu que sou uma pessoa que não sou profissional, né, da ortodontia, não sou dentista, não sou orto, mas uma linguagem super fácil de se ler, assim, um conteúdo riquíssimo. Eu tenho certeza que vai ser um legado desse material para outros profissionais, de fácil acesso, didático, gostoso de ler, assim, porque a gente vê muito conteúdo, muito polígrafo, um monte de e-book, aquelas páginas e páginas que estão, ai meu Deus, cadê o resumo? Uhum. E eu imagino que hoje as pessoas devem se perguntar isso, porque é muito conteúdo. E esse aqui tá quentinho, aqui super atrativo. Não vejo a hora de apoiar vocês, de ajudar na divulgação. Nosso objetivo é que o maior número possível de profissionais tenham acesso a esse material super rico, né? E também agradecer essa oportunidade de estar apoiando vocês. Pra gente que é uma oportunidade. Imagina, não é vocês que estão contando, na verdade, acho que é mútuo, assim. A gente também está contando com vocês, é super legal a gente estar apoiando um projeto assim. Doutora, a gente consegue fazer uma perguntinha ainda? Lógico! Acho que tem uma pergunta aqui. Eu tô à disposição. A live tem uma hora, maravilha, Thaís, vamos embora. já passou um pouquinho. Então eu vou ler. Posso falar? É só para terminar esse gancho, agradecer também a SPO, né, que é a nossa escola, a SPO FAC7, que eu, inclusive, hoje levei esse projeto para a área acadêmica da FAC7, para eles aprovarem também. Como você falou, até me arrepiou, que eu vejo assim também como um legado, como algo que vai ajudar o outro. Eu acho que todo projeto, o segredo do sucesso dos seus projetos é esse, você pensar em ajudar o próximo e contribuir para o outro. Então, nesse sentido, todo mundo se beneficia, né? Todo mundo leu muito e são informações que a gente está trazendo com bastante qualidade aí para a comunidade ortodôntica, né? Verdade. Toda. Que bom, mas realmente é um projeto encantador mesmo e não vejo a hora de poder divulgar, né, todo o material e ajudar. Mas deixa eu fazer a pergunta aqui, senão eu vou me perder, doutora. Por favor. Agora o perfil que pergunta
Vilar, aqui a pergunta, né? Por favor, como você faz para esterilizar alicates e desinfecção de moldagem? Será que a gente consegue Ah, responder aqui? sim, essas informações, eu sabia que ia vir perguntar de alicate. Essas informações, elas estão nesse e-book, tudo bonitinho. A gente fez itens como esterilizar uma moldagem, né? Como esterilizar, não, fazer a higienização, né? Aparelhos ortodônticos, tá tudo ali especificadinho. Agora de roteirinho, eu não sei, não vou responder, acabei de responder a pessoa, mas vai estar no nosso e-book, tá? Que tem que pôr imersão em hipoclorito, depois você tem que fazer a lavagem, antes de passar, tem todo um passo a passo para você fazer. Já os alicates é algo que é até legal falar, porque eu sempre autoclavei meus alicates que iam em boca. Os alicates que eu não utilizava na boca, fazia só com formação de arco, diagramação, ou cursores, eu deixava no meu porta-alicates. Hoje em dia, pessoal, são todos alicates autoclavados, né? Isso é um padrão, uma norma, e a gente vai escrever isso no e-book. Existem alguns produtos que são mais eficazes do que ficar passando alquinho, né? Mas o ideal é que a gente realmente autoclave. Para a gente, então, tem que ter vários jogos de alicates no consultório. Talvez o que você mais use, sim, é mudar aquele mindset, né? Porque, por exemplo, as canetas de alta e de baixa rotação já devem ser autoclavadas, né? A gente vai falar sobre isso também, como autoclavar a caneta. Então, mas é uma coisa que se você incorporar na sua hora clínica, para ver que você vai ver que não muda tanto o valor da sua hora clínica para você fazer esse investimento. Então, sim, vai ter que autoclavar, esse é o ideal. E nós, quando escrevemos esse e-book, a gente pensou em todos os nichos da ortodontia, desde os consultórios com mais volume, até os consultórios com menos pacientes, né, com vários padrões. Então, mesmo pesquisando muito a fundo, esse é o ideal, que a gente autoclave os alicates, sim. Ah, maravilha. Então, aqui, né, a pessoa que fez a pergunta, o perfil ali depois. Quem quiser também, né, doutora, acho que pode me enviar aqui pelo direct, pode enviar para o perfil do Sim, por Ortomundi. favor, Quem pode. tiver interesse ali no e-book ou se tiver mais perguntas, que depois Sim. a gente faz esse contato aí, pode também repassar. Sim. Aproveitando o gancho aqui, ó, eu disse, eu vou trazer para levar também as máscaras. A Ortomundi está fazendo uma ação, a gente está apoiando as vendas das máscaras do Instituto do Câncer Infantil. Olha só que coisa mais fofinha. A gente tem o Instituto do Câncer Infantil aqui em Porto Alegre, né, no Rio Grande do Sul, que faz o apoio para todas as crianças que demandam desse tratamento, que hoje é tão, né, doloroso para as famílias, mas ele está ainda mais complexo, complicado, por conta até da pandemia, né? A questão de acesso, de mobilidade, de cuidados. Então, a Ortomundi está apoiando a venda. Então, eu Que trouxe bonito. aqui, né? Aproveitei, ó, vou colocar a Uhum. máscara. Bom, se eu tivesse, eu colocaria também, ó. Ai, que legal! A gente pode mandar, né? Então, estou colocando aqui a máscara do Instituto do Câncer Infantil. A gente está vendendo com toda a renda, com todo o investimento lá, tudo doado para eles, né? Toda a venda é para o Instituto do Câncer, é uma ação sem fins lucrativos. A Ortomundi não está querendo lucrar com isso, não é nem o nosso objetivo. A gente já apoia o Instituto há muitos anos, né? A nossa empresa tem uma relação já com muitas outras entidades, mas essa, então, a gente resolveu, nesse momento, pegar para o coração, né? E ajudar, porque acho que é uma forma também de fazer a nossa parte, né? E, além disso, a gente vai fazer uma doação. Então, a cada máscara que a gente vender, a gente vai doar mais uma para uma entidade carente, que também Que precisa. bonito. Então, o Instituto vai ganhar 2 vezes, né? Porque ele vai ganhar a venda de 2 máscaras e mais uma instituição vai se beneficiar. São muitos modelos, né? Aqui tem outra da Coragem, né? Ah, que legal. Muito bonita. E a gente tem a do Leão Infantil. Então, o pessoal que está aí nos assistindo, quiser adquirir e poder ajudar, contribuir com essa causa tão linda, né? Com esse trabalho também. Com A gente certeza. está falando aqui em Legado, né? Eles fazem um trabalho também lindíssimo, um trabalho encantador com crianças e a gente fazendo um trabalho também, desenvolvendo conteúdo, informação. Acho que tá muito legal esse papo, doutora. Tá vontade Tá de mesmo. conversar mais aqui. Mas a gente Bom. também não quer tomar o tempo, né? Eu quero agradecer esse teu tempo, essa tua disponibilidade de estar conversando com a gente, estar trazendo informação, que é o que a gente mais precisa nesse momento, e informação de excelente qualidade, né? Então a gente só tem a agradecer.
agradecer todo esse carinho. Eu digo, somos novos abraços, né? Então, abraço, carinho, coração, é o que a gente pode fazer. E a todo esse pessoal que está aí do outro lado, né? Cada um no seu cantinho aí, na sua rotina, assistindo, conversando, mandando likes, carinhas ali. Nossa, eu disse, ainda vou ter que me adaptar ali, com todos os corações ali para poder falar de todo mundo. Mas super obrigado, todos os carinhos aí de todo mundo, os corações, beijos, abraços, né? Aqueceu um pouquinho essa noite. Pois é. Parabéns pela iniciativa, Cíntia, Thaís, Ortomundi, Anne, não sei se a Anne tá por aí. Tá, Adoro sim, vocês. a Anne tá. Eu vi ela dando oi antes. E sabe que é gostoso isso mesmo, Thaís? Porque nesse momento tão difícil, você separar um pouquinho para você conversar assim, de uma coisa tão rica, faz bem para todo mundo que assiste e para todo mundo que participa. Então, parabéns pela iniciativa. Pessoas. Parabéns pela iniciativa. Pessoal que tiver mais informação, quiser mais informação de biossegurança, vai ter no nosso e-book, tá? Vai ser lançado, né, Thaís? As meninas estão aí, as autoras, comigo. E a gente vai ter toda ali a informação bem bonitinha, bem suportada na literatura mais atual que a gente tem aí. A gente está de olho, porque hoje saiu já uma norma do CFO, vou ter que dar uma mexida. Mas são poucas coisinhas que mudaram. E é isso, né? Estão perguntando se vai ficar gravada a live. Vocês vão gravar a live? Eu vou ver se vai ficar gravada aqui. Vamos ver se eu consigo no final. Sabe o que você faz? Quando terminar... Salva, pergunta se você quer deixar por 24 horas, aí você deixa. Tá bom? Tá. Vou tentar fazer isso. Tá bom. Obrigada, tá bom, viu? muito obrigada. Um beijo. Boa noite, doutora. Beijo. Beijão. Boa noite aí. Tchau. Boa noite, pessoal. Boa noite, doutora. Tchau, gente. Obrigada pela presença. Tchau. Obrigada. Tchau. Tchau.